As férias escolares são um período de descanso e lazer para as crianças, mas também exigem atenção redobrada com a saúde e a segurança. E para falar sobre esse tema e orientar as famílias, conversamos agora com o médico pediatra e coordenador do Pronto Socorro Infantil do São Lucas Hospital Center, Dr. Gustavo Maftum. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a saúde e os cuidados com a saúde das crianças agora nesse período de férias e retorno às aulas. Doutor, durante esse período, quais são as principais queixas e procuras ao pronto-socorro do São Lucas, do HKids? O que a gente vê? A partir de novembro, início de dezembro, com as férias, a gente tem uma mudança muito grande dos quadros respiratórios, né? Então, a gente até o momento de outubro, novembro, a gente ainda pega um segundo pico respiratório, umas doenças de primavera, e a partir de dezembro, principalmente, começam as doenças do verão. Então, a gente tem alguns vírus, como circula igual da família da mononucleose, que faz lá o famoso, a doença do beijo, que o pessoal chama. Então, faz plaquinha na garganta, é um quadro viral, só que algumas vezes faz febre estendida. Isso é é um dos motivos que acaba trazendo sempre os pais ao pronto-socorro, é a febre, né? Então... É o primeiro sinal, sinal e exatamente. sintoma. E além dessa doença, que é uma doença que você acaba pegando por contato de gotícula e tudo mais, a gente começa a ter muito quadro de virose. Principalmente, a gente nota isso final de dezembro para janeiro em diante. E por que disso, basicamente? Primeiro de tudo, é uma doença muito mais prevalente no verão do que no inverno. E segundo, que as pessoas se aglomeram muito no final do ano, principalmente na praia. Então é onde que a gente percebe, pega muito isso. Como a gente vê que o pessoal vai muito para a praia, aglomera, e esse vírus é um vírus que se contamina por contato, porque são diversos vírus diferentes, na verdade, né? São N nomes. A gente tem o rotavírus, norovírus, adenovírus, tem alguns outros enterovírus também que causam sintomas. É uma família muito grande de vírus diferentes que causam sintomas parecidos. Então, e a aglomeração faz com que você consiga fazer essa circulação muito mais rápido. Então, é outro perfil também de doenças que acabam afetando as crianças, os adultos também, de modo geral, né, doutor, por conta esse perfil de comportamento social, de fato. Mas também temos outras queixas, por exemplo, a questão dos acidentes domésticos também acabam aumentando nesse período, certo, doutor? Bastante, né? Isso é, quem tem criança pequena em casa sabe como é que é ter os pequenininhos de férias, né? Então, no momento que você tem a criançada ali full time, digamos assim, em casa, então eles vão querer subir nos armários, subir no sofá, brincar de lutinha, pular, vai mexer no fogão onde está aceso, tem a geladeira, vai puxar a televisão que não está bem fixada. Antigamente a gente tinha aquele problema que as televisões eram muito pesadas, hoje eles mais quebram a TV e não tem tanto problema. Mas é os armários, né? Então, se a gente vai falar em acidente doméstico, no ambiente domiciliar, vamos dizer uma casa simples que não tenha piscina. Certo. O que a gente pode ter? Desde queda, queda do mesmo nível, queda de outro nível. Então, bebês pequenos, algumas vezes a gente acaba colocando em alturas para fazer um trocador, ou isso ou aquilo, ou no sofá, ou em cima da cama, e por um momento de desatenção, essa criança cai. Isso é um acidente doméstico, isso acontece, é uma questão recorrente nossa aqui no pronto-socorro. Também. E, além disso, tem o risco também de materiais mal fixados, por exemplo, armários. Então, você tem uma estante mal fixada, um armário, alguma coisa pesada ali. A criança vai se pendurar muitas vezes na porta, o negócio não está muito bem fixado, ele vai cair em cima da criança também. Faz trauma por esmagamento e uma pancada grande. Então, você pode ter uma fratura de braço ou até mesmo uma fratura craniana, por exemplo, assim. E é tudo muito rápido, né? Quando a gente fala de criança, é questão de segundos, já pode ter uma situação mais grave. E é bem importante a gente ligar esse alerta também do que acontece. Doutor, outra questão também relacionada a essa questão de acidentes domésticos e praia e piscina, é a questão da água, né, doutor? Exatamente. Que também gera muita preocupação. No último ano nós vimos vários casos bem preocupantes sobre essa questão de afogamento, e é bem importante a gente falar sobre isso e os cuidados que a gente deve ter também, além da atenção com as crianças, mas a proteção de boias e tudo mais. Você sabe que essa é a minha maior preocupação da vida, sabe? Eu não tenho filho ainda, vou ter daqui a pouco, mas afogamento, para mim, de todos os acidentes domésticos, ele é o mais trágico quando ele é grave. E mesmo quando não é grave, ele tem um potencial muito grave de tanto levar ao óbito ou uma sequela permanente. Então, como é que a gente vai minimizar os riscos, basicamente? Primeiro de tudo, sempre tem que ter um adulto supervisionando e, principalmente, esse adulto ele tem que estar nomeado e exclusivo. O que acontece muitas vezes em confraternizações, principalmente no final do ano, início do ano, a gente se reúne muito, fez churrasco, aproveita a piscina de um amigo que tem em casa e tudo mais, se junta todo mundo. Todo mundo acha que o outro está cuidando do filho.
Justamente. E muitas vezes ninguém está cuidando. E a criança, quando ela apronta, muitas vezes ela é quietinha, ela não avisa que está pronta. Justamente por quando está aprontando, ela está mais quietinha. Então você algumas vezes, o adulto que não... Sempre tem que ter alguém nomeado, você até pode trocar a guarda, digamos assim, mas alguém tem que estar nomeado cuidando dessa criança. Ou das crianças de maneira geral. E evitar o acesso tão fácil à água. Então, quando a gente fala em água, a gente pensa muito em piscina. Porque basicamente, nossa, tem a piscina em casa grande, a criança se afoga e tudo mais. Mas muitas vezes um balde com água é suficiente para fazer uma sequela permanente de uma criança. Então, se eu pegar um bebezinho que está começando a andar, de um ano e pouquinho, que ele já anda, ou que ele engatinha e consegue subir com as mãozinhas, se tiver uma bacia de água, por exemplo, ele acabar caindo e não conseguir se levantar, ele se afoga com isso aqui de água. Porque a criança não tem todos os... Reflexos ainda, né? E a parte toda de proteção. mobilidade que um adulto tem. A gente se cai de cara no chão com uma poça d'água, eu só viro, beleza. Dificilmente um adulto se afoga com uma coisinha tão besta. Mas para as crianças, sim. Então a gente fala muito em piscina, em prevenção, porque a piscina é muito grande, é o que impacta muito. Mas também tem muito acidente doméstico com pote de cachorro grande, então a criança vai lá brincar. Então isso tem que tomar cuidado também dentro de casa. Correto. A questão dos açudes também, que na nossa região, né, nós temos muito essa questão rural, que é importante a gente falar também, que é importante ter sempre um olhar para essa criança. E, doutor, ainda da questão das piscinas, existem vários tipos de boia, de proteção também. E muitas vezes você coloca a boia na criança e acha que tá tudo certo, que é só isso, mas não é, né, doutor? Não é segurança garantida. Essa atenção ainda tem que ser, esse olhar do adulto também é importante, certo? Com E essa certeza. questão dos cuidados e dos tipos de boia, também existem tipos que são melhores recomendados, isso? Sim, então o que a gente vai falar em prevenção, assim, não... Ah, eu vou colocar ali na praia ou na boia, vou colocar meu barco para descer no meio lá do caixa d'água. Mas a criança tem que usar um coletinho. O ideal hoje, o melhor de todos, seria um colete. Certo, daquele Porque, que pega todo o exatamente, porque ele peitoral. consegue manter todo o peitoral, o tórax, e você evita a submersão. Que bacana. As boinhas de braço, o que acontece muitas vezes? Já viu vários vídeos do pessoal dos bombeiros orientando mesmo? Isso. Que essas boinhas, elas escorregam. Então, assim, elas são legais, elas são muito boas, mas elas também escorregam. Então, se uma criança, por exemplo, começa a se bater muito, ela pode sim escorregar do braço da criança e sair. Os macarrõezinhos também é a mesma situação. Ah, ele é legal, é divertido, você utiliza na piscina de uma forma recreativa, ele boia também, mas você não pode se utilizar única e exclusivamente disso Como garantia como de garantia de segurança. segurança. E pensando nessa questão ainda, nós falamos sobre as crianças, mas aí desde o bebezinho, como o doutor disse, até a criança que a gente considera até quase os 14 anos, né, doutor? E isso também, os cuidados é para todas as idades, independente do bebê, o cuidado tem que ser mantido em todas as fases, Exatamente. né? O adulto, a gente pode até só citar aqui, por que o adulto se afoga? Porque o adulto bebe. Justo. Bebe demais, faz uso de outra substância algumas vezes, perde o senso de noção e aí por isso se afoga. A criança, principalmente o bebezinho, principalmente aquele que não sabe nadar ainda, esse, na verdade, ele se afoga porque se afoga. Ele não consegue se proteger disso. Uhum. Uma criança maior, que ela já foi e fez aula de natação, ela sabe nadar, sabe se virar na água, esse você pode ficar mais tranquilo, mas não quer dizer que também você não possa tirar 100% dos olhos, porque a gente, esse já saiu no noticiário, uma criança grande que estava na piscina e não, por algum motivo o sugador do ralo puxou, ela ficou presa debaixo da piscina por causa do cabelo e foi a óbito. Então é muito sério esse Exatamente, cuidado era uma da criança água. grande, acho que de 10 anos, alguma coisa, não lembro exatamente a idade, mas... Então, isso, porque assim, são sempre casos individuais, mas casos individuais que impactam. E que a gente precisa ter como exemplo do que não fazer também, né, doutor? Exatamente. E falando um pouquinho agora sobre a questão ainda a gente fala de piscina e sol, praia, essa questão do sol, né, doutora? A exposição ao sol, não só nesses ambientes de água, mas também no parquinho, às vezes um passeio que parece inofensivo, mas para um bebezinho com a pele sensível já requer mais atenção. É necessário, a partir de quantos meses a gente já começa a utilizar protetor solar, doutor? Como que funciona também essa questão da pele dos bebês e das crianças no geral? Então, de maneira geral, a gente sempre deve evitar a exposição ao sol das 10 às 16, né? Exposição direta ao sol. Ah, mas eu não tenho como, é o único horário que eu posso sair. Então, hoje existe aquelas camisetinhas UV que você pode utilizar para as criancinhas. A parte de protetor solar, a partir de 6 meses a 1 ano, você já pode começar um bebezinho muito menor, não, mas você também não vai expor esse bebê muito pequeno ao sol.
sempre de preferência, vou para a praia. Se possível, usar um guarda-sol, usar uma tendinha para colocar essas crianças embaixo. Evitar o excesso de exposição ao sol, porque a gente sabe que não é só a queimadura solar, mas também a insolação causa muito sintoma na criança. Então, muitas vezes pode dar febre, mal-estar, vômito, acaba fazendo recusa alimentar. Confunde até com uma virose algumas vezes. Então, aquela criança ou mesmo adulto que ficou muito tempo ao sol, aí parece que cozinhou, digamos assim, chega em casa depois e tem outros sintomas, começa a fazer febre, mal-estar, desidrata, vomita. Então, também é uma coisa que requer muita atenção em relação a isso. O ideal sempre é você ver são as marcas disponíveis para o público pediátrico. Certo. Por faixa etária, geralmente elas discriminam isso, Uhum. tá? E é bem tranquilo. E além dessa questão também, aproveitando o gancho do protetor solar, a questão dos repelentes e a questão dos insetos também, dos bichinhos, né, doutor? Algumas famílias vão para outros tipos de passeio e essa questão de alergia, de picada, também pode acabar gerando desconforto nas crianças. Então, também é recomendado essa questão do repelente, existem outras formas também de prevenir, ou até mesmo de cuidar no pós, porque algumas crianças também acabam apresentando alergias maiores. Eu passei por uma situação dessa nas férias, inclusive, com a minha pequenininha, de inchaço extremo e assusta, né? A gente, como pai e mãe, fica sempre desesperado quando alguma coisa sai fora do planejado. O que a gente fala muito sobre o inseto, basicamente, a nossa maior preocupação de picada, a primeira são os arbovírus, né? Então, você vai pegar dengue, chikungunya, zika, que são os transmitidos por mosquito que a gente tem aqui na região, ou Santa Catarina, São Paulo, interior de São Paulo também. Para a gente conseguir evitar um pouco isso, na verdade, primeiro de tudo é o uso do repelente recorrente. Tem uso infantil e de uso adulto, e gestante também tem que pegar uns específicos, porque eles não têm algumas substâncias que são, digamos, não são testadas em criança, óbvio, né? Porque a gente vai pelo mais natural para o público infantil. Tem lugares que se utilizam daquelas luzezinhas que acabam atraindo os insetos, UV, e tem também, algumas vezes, você pode utilizar citronela, ou mesmo, até minha tia mesmo, que eles têm um sítio, ela é engenheira agrônoma, faz um spray natural de citronela para poder espirrar, então... Ajuda também bastante. Ajuda com cravo e citronela, então assim, tem as fórmulas caseiras, tem as fórmulas industriais e tudo mais. Claro que a questão maior do mosquito sempre é a prevenção do ambiente, então se eu vou visitar um sítio e tudo mais, é entender se aquele lugar... faz o cuidado adequado da água, não tem água parada, porque a gente sabe que o mosquito ele tem um raio de 200 metros a 300 metros, mais ou menos. Até quando a gente tem surto de dengue, por exemplo, assim, você tem um vizinho teu que teve dengue, depois teve outro, pode ter certeza que o foco está no bairro, região. Porque a dengue é uma doença de bairro. Não é um mosquito que atravessou quilômetros, atravessou bairros na cidade para contaminar alguém, ele é da vizinhança. Então, se eu tenho por isso que quando você tem o surto, ela dissemina de diversos focos um para o outro. Então, as pessoas relaxam, descuidam. Então, um foquinho de 200 metros, se o outro perto tem... Então, ele vai transmitindo foco por foco até acabar disseminando uma cidade toda. Então, esse é um cuidado que também nós temos que ter, não só com as crianças, como adultos de modo geral, né, doutor? Exatamente. E nós falamos um pouquinho sobre essa questão das atividades das férias, mas em contrapartida, alguns pais muitas vezes acabam recorrendo às telas, né, doutor? Para auxílio como rede de apoio por diversos motivos. E como que nós podemos, então, tentar amenizar ou tentar controlar e direcionar, porque muitas vezes a gente sabe que é um recurso que a família tem e que vai ter que ser utilizado, ou por escolha mesmo. Como pediatra, como o doutor tenta orientar os pacientes, então, dessa questão das telas, doutor? Tela é um assunto, na verdade, assim, eu nem vou dizer que é polêmico, porque ele é muito bem sedimentado, que o excesso de uso, ele traz dano, na verdade, né? Dano social, cognitivo e tudo mais. A gente vê que hoje os desenhos são extremamente diferentes nem sei se eu tão velho assim, mas tenho 37 anos. Mas o tipo de estímulo dos desenhos hoje, eles são muito mais... acelerados, eles não são calmos e tudo mais. Então, assim, você tem que utilizar esse artifício, você não tem escapatória, digamos, por N motivos, não tem com quem deixar sozinha, vários filhos. Tente procurar, talvez, alguns desenhos ou programas que sejam mais calmos, digamos assim. Sim. Colocar desenhos mais antigos e tudo mais, que não faça tanto estímulo visual, porque o excesso de estímulo visual também é ruim para a criança, em excesso. Porque aparentemente a criança está lá super focada, digamos assim, mas na verdade está recebendo muito estímulo ao mesmo tempo. E esse é um negócio que depois ela acaba, entre aspas, viciando, porque a tela em si ela vicia e o estímulo vicia.
Então é algo que, se for ter que utilizar por um período prolongado, preferir por coisas mais neutras. E falando um pouquinho mais sobre essa questão dos cuidados, então, que chegam ao pronto-socorro, doutor, quais são os momentos que os pais devem buscar? Acho que essa é uma pergunta que a gente sempre reforça e fala muitas vezes, né? Porque no pronto-socorro vocês lidam com as crianças e com os pais, com as famílias. E é quem leva essas crianças ao pronto-socorro. Então, quais desses momentos são importantes para a gente falar um pouquinho depois sobre a questão de prevenção e as vacinas, doutor? Então, assim, né? Eu sempre falo que o primeiro motivo de levar o pronto-socorro é a preocupação. Esse é o clássico. Não adianta eu falar que tem que ser esperar febre, isso, aquilo. Porque se os pais estiverem muito preocupados, eles vão levar. E é sim um motivo de levar sim ao pronto-socorro. Não tem como eu discutir quanto a isso. Se a gente for falar de febre é um assunto para os pais sempre muito polêmico, para os médicos, principalmente para mim, que sou pediatra, e para os colegas, é um assunto muito bem tranquilo. Febre, ela é um norteador de algum sinal de inflamação / infecção. Ela não quer dizer que é algo grave e não quer dizer nem que é algo que está tudo bem. A gente vai ter que olhar muito mais para o estado geral da criança em relação à febre. Então, assim, se é uma criança que, apesar da febre, ela brinca, come, destrói tudo enquanto está sem febre, sobe a febre, ela fica moadinha, cansadinha e tudo mais, você medir que ela destrói tudo, a gente pode esperar até uns 3 dias para observar. Se é uma febre que lá no começo começou a cada 4 ou 6 horas, mas a criança tem todas essas coisas que eu falei, estado geral bom, o apetite geralmente reduz em qualquer processo viral ou bacteriano, mas ela vai recuperar, mas não é a criança ficar sem comer, ela tá mais seletivinha, quer comer menos, mas ela mantém uma ingesta hídrica adequada, come direito, eu posso esperar até 3 dias. Se a febre ela vem espaçando a ponto de ela ficar mais branda no passar dos dias, eu não preciso nem trazer, porque dá até entender que o quadro está se resolvendo. Eu comecei com um dia, fiz um 39, depois um 38, outro 38. Segundo dia, fiz 2,38. Terceiro dia, só fiz um 38. Essa criança nem precisa vir para o pronto-socorro para ser vista. Certo. Mas se os pais estiverem preocupados, pode trazer, não tem problema. Isso. E quando ao contrário, se eu tenho uma criança que está bem, ativinha, brincando, ela fez no primeiro dia um 38. Segundo dia, ela fez 3 picos. 38, 38, 39. Terceiro dia, ela começou a fazer 39, 40, 39, 40. Você medica, baixa ou nem baixa. Essa criança é uma criança que deve vir ao pronto-socorro sim, porque provavelmente ela tem algum foco que a gente precisa dar uma investigada. Entender se é só um quadro viral mesmo. Como eu falei lá no início, que os vírus da mononucleose fazem um perfil de doença assim, mas tem muito quadro bacteriano que também faz. Então isso, muitas vezes, esse tipo de sintoma, desculpa, esse tipo de febre é uma febre que merece mais cuidado, porque essa febre alta persistente, ela vai prostrar a criança junto. E como é que a gente faz esse manejo todo? Então, assim, a gente falou de febre, quedas. Então, assim, outra coisa que vai trazer aqui no pronto-socorro. A criança caiu de outro nível. O que é outro nível? Então, eu tenho 1,70 m. Então, se eu cair de 2 metros, 3 metros e tiver um trauma, eu devo vir, porque eu saí de um nível acima do meu. Um bebezinho que tem, sei lá, 100 centímetros, se ele cair acima de 1 metro, ele deve vir ao pronto-socorro para ser visto. A não ser que seja assim, nossa, ele caiu em cima do colchão e tenho certeza que não tem nada, não chorou. Mas assim, você viu que a criança caiu, um bebezinho pequeno rolou da cama. Isso. Isso é bom vir ao pronto-socorro por via das dúvidas, sabe? Existem algumas falas, de fato, até dos antigos e recomendações. Não pode deixar a criança dormir, não pode alimentar, tem que alimentar, não pode... Isso de fato se aplica, doutor, quando tem uma queda assim? O que de fato deve ser feito? No momento em que aconteceu a queda, já traz o pronto-socorro, espera um pouco? Então, vamos lá. Qual que é o certo? A gente separa o traumatismo em 3 níveis, né? Leve, moderado e grave. O traumatismo leve, a criança vai manter o nível de consciência adequado, então assim, ela não vai ter sonolência e tudo mais. Mas o bebezinho pequeno, ele dorme a cada 3, 4... é difícil saber se dorme ou não dorme. Se você não deixar o bebê dormir, ele vai ficar irritado. Daí são 2 sintomas, sonolência e irritabilidade. Então, se a criança faz a rotina dela habitual, você mantém a rotina habitual dela. E a gente vai observar se não tem alguma outra coisa diferente. Porque acontece? A criança caiu, bateu, chorou. Tá bom. A mãe foi lá, ou o pai foi lá, consolou. Viu que tá com uma dorzinha, medicou. E a criança ficou bem depois, ela é passível de observação em casa. Certo. Entendi. Não, a criança ela bateu, ficou extremamente irritada, ou não, ela começou a vomitar. Mas ela pode vomitar com trauma leve? Sim, ela pode, por causa da agitação. Principalmente os pequenininhos, de tão nervosos que ficam e agitados, tanto do choro quanto do próprio susto, ela acaba muitas vezes vomitando.
Então, um vômito, tudo bem. Ah, não, ela está vomitando sem parar. Sinal Já. passivo. Entendi. Como eu falei, um trauma de alta energia ou de um outro nível. Então, o que é um trauma de alta energia? Acidente de carro. Isso é passível. Sem querer, o irmãozinho estava brincando de bets na praia e deu uma raquetada na cabeça do outro. Tem que trazer. Porque aí você der um trauma já de outro impacto, principalmente de uma criancinha pequena. Isso acontece, acidente, porém isso merece ser visto, porque algumas vezes eu posso ter traços de fratura, que a gente acaba vendo isso com uma certa frequência, por traumas, mas também algumas vezes pode ter sangramento intracraniano. Que é aquela que aparentemente está tudo bem, mas por dentro é que tem o probleminha. Então isso é bem importante. Na dúvida, procura o pronto-socorro, ainda mais por essa preocupação, como o doutor disse. Porque né? quem vai estratificar se foi leve, moderado ou grave é o médico. Pediatra. Então a gente vai atender, vai observar, pois é, isso aqui, não, isso aqui, mas fica tranquilo, leve, tá tudo bem. Segue o jogo, então não, isso aqui a gente vai dar uma observada. Ah, isso aqui vai precisar de um exame de imagem. Então é isso que a gente define. E se é grave, a gente vai para UTI. Isso é bem importante. E até mesmo por essa questão de tempo, né, doutor? Para ter as melhores condutas enquanto o tempo é hábil, assim. Então, isso, para o tratamento. Quando é grave, eu vou dar um exemplo recente. A gente teve uma mocinha que se pendurou numa trave de futebol, no parquinho com os irmãos, caiu a trave em cima, fez um traumatismo craniano. Rebaixamento de nível de consciência, o CIAT trouxe. Aí ela oscilava, então ela subia, acordava e dormia. Subia. E essa oscilação de nível de consciência, a gente admitiu ela na UTI, fez os cuidados, tinha uma fratura, mas não foi mais nada grave. Mas é uma concussão, daí digamos, a pancada com o chacoalhozinho no cérebro. Então algumas vezes faz isso, é como se fosse aquele reset. Então ela dá uma oscilada e essa criança é passível de observação num ambiente mais seguro. Não só dentro do hospital, mas como dentro da UTI. Ah, é uma criança que não teve essa questão toda, mas um pouco mais de sintoma, e a gente radiografar ou fizer uma tomografia e tiver uma alteração de imagem, a gente segura também no hospital para observação. Nossa, 95 a 99% dos nossos atendimentos em criança, eles são atendimentos que eu posso dizer que não tem nada cirúrgico. Certo. São atendimentos clínicos, então a gente atende e observa. A gente sempre está fazendo a busca daquele 1%, aquilo que a gente não pode deixar passar. Então, 99% das crianças que batem a cabeça, não vai acontecer nada. Mas a gente quer justamente pescar esse que precisa. Para que não tenha nenhuma desfecho mais grave posteriormente. Doutor, aproveitando essa oportunidade para falar do final das férias e também das vacinações para o começo das aulas, porque a gente sabe que também o retorno das aulas é outro período caótico, assim, digamos, sim, né? Que balança toda a rotina de novo. Então, eles ficam em casa, retornam para a escola e é todo um contato e outro convívio. As vacinas desse período são importantes? Existem vacinas que são sazonais nesse período também? Ou vai muito do calendário que já está pré-estabelecido para a faixa etária de acompanhamento, de fato, com o pediatra? Então, basicamente, tudo que a gente circula no verão, o principal vírus que causa diarreia na pediatria, um dos mais graves, é o rotavírus. O rotavírus ele já está dentro do calendário. Tem o rotavírus do particular e o rotavírus do SUS. As duas vão fazer uma cobertura ótima e tudo mais, e a gente não quer a forma mais grave do rotavírus, que a vacina do SUS já combate isso. A do particular, ela tem algumas outras cepas. Então, isso quer dizer que tomar vacina eu não vou ter um quadro de gastroenterite? Não, não quer dizer. Você pode. Ah, não, eu tomei vacina do rotavírus, quer dizer que meu filho tomou vacina do rotavírus, quer dizer que ele não vai ter rotavírus? Ele pode ter. Pode, inclusive, internar. Não tem problema nenhum. Mais leve do que... Exatamente. Não é a forma gravíssima como a gente via antigamente. Entendi. Dos outros vírus, a gente não tem vacina. Então, do norovírus, do adenovírus, a gente não tem vacina contra isso. Em relação às outras doenças que circulam, é sempre seguir o calendário com o pediatra mesmo. Tem o Covid. Então, a vacina do Covid sempre tem essa questão da polêmica, se deve vacinar ou não. Isso. O que está acontecendo hoje é que está estando em falta. Entendi. Então, muitas vezes eu já ouvi de pais que foram tentar vacinar na unidade de saúde e tudo mais, não tem. E essa é uma vacina que não tem na rede particular, então... Realmente precisa esperar... A gente fica refém daí do Ministério da Saúde liberar essa vacina novamente. Então, eles fazem compra, daí desabastece e tudo mais. Então, conforme tenha vacina. E o que a partir de março começa a vacinação é a influenza. O que acontece com a influenza? Ele é um vírus que a gente vê circulando o ano todo. Só que a gente tem um pico de circulação de março a setembro. Porém, a gente tem tanto internação quanto pacientes agora positivando no pronto-socorro em dezembro e janeiro, no verão.
Que aí se você fala, mas como você pega gripe no verão? Não, você pega gripe o ano inteiro. E a vacina do influenza, ela é sazonal e você tem que refazer o reforço todo ano. Por quê? Porque ela protege num ambiente, digamos assim, o influenza A 60% de quem tomar vacina e o influenza B 40%. Então quer dizer que a cada 10 pessoas que tomarem vacina, 5 vão estar protegidas mais ou menos dos vírus da gripe. O que quer dizer? Eu preciso de muita gente vacinada para esse vírus não circular direito. Se eu tenho baixa adesão vacinal, eu não estou só não me protegendo, mas eu não faço esse vírus circular mais. E eu tenho 2 públicos que são muito mais sensíveis. É os pequenininhos e os idosos. Então eu tenho 2 públicos, claro que os cardiopatas, asmático também, mas eu vou dizer de maneira geral em faixa etária, abaixo de 2 anos eu tenho um risco aumentado para internações, doenças respiratórias e os vozinhos de 60 mais. Cardiopata, asmático, imunossuprimido também. Também acaba sendo afetado por essa questão. Doutor, então para a gente encerrar nossa conversa, falamos bastante, demos bastante dicas para falar sobre os cuidados das crianças. Existem outras recomendações que nós ainda não citamos, doutor, então também para essa volta às aulas, ali que os pais devem estar atentos, que o doutor gostaria de deixar para a nossa população? Vamos lá. Ao volta às aulas, basicamente eu vou dar em 2 pontos distintos, né? Primeiro assim, meu filho vai começar as aulas, nunca foi pra escolinha. Fique tranquilo que ele vai ficar doente. Eu sei que é triste falar assim, meu Deus, mas eu tô colocando... Ele vai ficar doente, ele vai pegar um vírusinho resfriado, ele vai pegar o segundo vírusinho do resfriado, ele vai passar um mês catarrento, isso é normal, isso a gente espera disso. Principalmente porque a gente vai começar as aulas ainda no verão e a gente entra no outono. E as doenças respiratórias começam muito a ser prevalentes no outono, então final de fevereiro, início de março, não, mas o outono só vira no final de... Sim, mas eu... Essas doenças já estão ali circulando, elas já estão ali. Incubadinha na incubadora. E aquilo que a gente falou lá atrás, aglomeração. Crianças em escola, elas estão aglomeradas. Então, como é que a gente pode se prevenir ou pensar em qualquer coisa? Primeiro de tudo, higiene adequada. A gente sabe que criança pequena, elas compartilham chupeta, elas trocam coisa, babam uma coisa do outro, pegam... Então, é um pouco mais difícil, mas a gente faz um controle. Evitar... Se possível, isso é conforme a condição de cada um ambiente com o menor número de crianças. Então, assim, eu vou colocar tenho que colocar numa creche para trabalhar. Se eu tenho uma creche com 30 crianças em sala, eu tenho uma creche com 10. Se você puder escolher, você escolhe uma com menor aglomeração. Em relação a ver o ambiente, sim, que você vai colocar a sua criança, então não simplesmente só matricular, mas ir conhecer o local, ver se adequa muito daquilo que você pensa em relação a estrutura, cuidados, exatamente. Né? Porque a gente sabe que tem perfis de coisinhas mais engessadas e coisinhas mais, como é que eu posso dizer assim, personalizadas, né? Então, isso vai de cada um. Não, mas eu dependo da rede pública. Tudo bem, então você vai conhecer a creche da rede pública, vai conversar com os professores, vai ver como é que funciona toda a rotina, porque isso também tira uma certa ansiedade dos pais. Então, assim, o início às aulas, eu vou brincar, tem uma amiga minha que é pediatra também, que ela tá sofrendo de colocar o filho na escola. Olha só. Ela. Pediatra aqui, sabe? Ouviu, Renata? Depois você vai ouvir isso aqui. Ela tá sofrendo, eu falei isso já pra ela mais de uma vez. É mais difícil, muitas vezes, o pai e a mãe sofrem mais de cortar o cordão umbilical do que a própria criança. Então a criança falou, ele foi lá, tudo mochilinha, voltou, não chorou. E a mãe sofre de deixar o filho na escola, sofre muito mais. Então também entender que os pais vão sofrer um pouquinho junto e entender que o filho vai ficar doente. Isso é o fato, número 1. Número 2, é questão de acidente. Então, tem que ser um ambiente aconchegante, acolhedor para a criança. Então, seguro, de fato. Exatamente. Né? Eu vou fazer uma creche em domiciliar ali com 4 ou 5. Tá bom, tem uma piscina na casa. O que tem de prevenção para essas crianças não chegarem à piscina, por exemplo? Isso é bem importante também. A gente, todo cuidado é pouco, né, doutora? Acho que ainda mais quando a gente fala dos pequenininhos. Todo cuidado é pouco. E que é uma questão de respeito, não só de cuidado, é manter a vacinação em dia. Perfeito. Porque se eu estou vacinado e o restante também está vacinado, a chance de circulação de vírus graves, porque a gente vai falar... Quando a gente fala em pediatria, a gente tem muitas doenças benignas e autolimitadas. Então, assim, resfriado, bronquiolites, a gente tem vírus que algumas doenças, alguns dos vírus a gente consegue vacinar, o do Covid a gente consegue, o influenza a gente consegue, e hoje o do sincicial respiratório. Para as crianças, ela é muito cara, é o Beyfortus, que só tem essa. Ela é muito cara para fazer em criança, mas tem as indicações.
Então, se o filho é cardiopata, nasceu prematuro, ela tem uma indicação sim de fazer. E para as gestantes entrou no calendário agora, então, que é o Niverzimab. Eu só esqueci o nome comercial, mas é o Niverzimab, que é o que você faz na gestação, acho que até entre 28 e 32 semanas. Uhum. E isso vai ajudar a prevenir contra o vírus sincicial respiratório. Tanto o Beyfortus, se você fizer no filho contra o vírus sincicial respiratório, quanto na gestação, a mesma situação. Então, ele ajuda a prevenir contra o vírus, que é quando a gente pega a listinha do bronquiolite, que a gente faz o exame do painel viral nos internados, tem 23 vírus. Então, sincicial respiratório são 2. Eu sempre tá Então, ali no topo exatamente. Só que como eles são 2, mas eles correspondem a quase 50% das bronquiolites mais graves, eles entraram justamente isso no calendário vacinal. Foi um dos motivos, provavelmente, que o governo colocou. E é importante a gente sempre reforçar que tem à disposição, então que nós possamos utilizar desses recursos que estão disponíveis para cuidado da saúde. Doutor, muito obrigada pela participação, fica sempre o convite para vir mais vezes. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!